Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para darmos mais um passo na nossa onda encantada para a concretização dos nossos objetivos e das nossas metas. Então o passo de hoje é referente ao tom número 8 e ao tom galáctico. O tom galáctico, ele vem trazer para nós uma tomada de consciência muito importante. Esse tom, ele nos coloca frente a frente com a nossa verdadeira natureza, com a nossa verdadeira identidade. Então esse tom, ele vem mostrar para nós que nós devemos estar perfeitamente alinhados com o nosso espírito, com a nossa verdade interior. Então, para nós que estamos trilhando a onda encantada, para realizarmos um projeto, uma meta, nós precisamos nesse passo estar perfeitamente alinhados com a nossa meta, com o nosso propósito e com o nosso espírito, com a nossa verdadeira identidade. Então, o nosso projeto e a nossa identidade, a nossa essência precisam estar harmonizados. Nós não podemos pensar num projeto que esteja desalinhado com a nossa verdadeira natureza. Então, muitas pessoas que não conhecem a sincronicidade do calendário maia, do sincronário da paz, muitas pessoas às vezes cometem alguns equívocos, idealizando projetos, idealizando propósitos de vida que estão completamente desalinhados com a sua verdadeira natureza. A maioria, às vezes, está alinhado apenas com o ego-personalidade. E aí tudo começa a ficar muito complicado porque o ego-personalidade, ele não está alinhado com as energias do cosmos, não está alinhado com as energias da natureza. Então, às vezes, esse tipo de projeto acaba se perdendo ao longo do caminho exatamente porque não tem bases de sustentação. As bases de sustentação de um projeto eficiente, de um projeto de sucesso, sempre será base pautada na verdade, pautada no alinhamento com a pessoa, o projeto e o seu eu interno, o seu espírito, a sua natureza divina. Então, esse tom galáctico, ele vem nos fazer a seguinte pergunta: eu vivo aquilo que eu acredito? Então, independente do seu projeto, independente da sua meta, você precisa fazer essa pergunta para si mesmo. Eu vivo aquilo que eu acredito? Se você viver aquilo que você acredita, você está sincronizado com o universo, com as leis da natureza, com o seu eu interno. Então tudo na sua vida está dentro de uma sincronia, dentro de uma ordem. Então a possibilidade de tudo se desenvolver de uma forma harmoniosa e de você alcançar o resultado é muito grande. Agora, se você fala uma coisa, pensa outra, sente outra e vai fazer uma outra ainda diferente, é muito provável que você não vai conseguir ter o resultado que você almeja, porque esse tom galáctico, ele nos indica também a necessidade de uma integridade, de uma união. União do quê? União do seu propósito, união da sua meta, união da sua verdade e união da sua essência. Todos esses fatores precisam estar sincronizados, harmonizados e integrados. Então, uma qualidade também que esse tom galáctico tem é a questão da integridade. Então, a integridade é aquela em que você fala uma coisa, pensa exatamente aquilo, sente na mesma medida e executa dentro dessas três qualidades. Qualquer dissonância disso já te coloca fora da sincronicidade das leis universais, das leis da natureza e também da sua própria essência. Então, nesse tom, nós precisamos ser muito verdadeiros. A verdade é a tônica desse tom galáctico, é a verdade. Então, você precisa ser muito verdadeiro. Se você pensa numa coisa e está fazendo outra, senta, reflete, repensa, reveja os seus projetos, os seus ideais e tente alinhar o máximo que você puder os seus objetivos com a sua verdadeira natureza.
Existem alguns sábios que costumam dizer para a gente assim: quando nós estamos alinhados com a nossa verdade, o universo inteiro nos apoia. Então, tudo flui dentro da sincronia, tudo flui dentro da harmonia. Então, imagina só, você está pautado na sua verdade, você está alinhado com o seu eu superior. Todo o universo está dentro dessa sincronia, porque o universo ele é muito alinhado com tudo. Então é por isso que tudo flui de uma forma harmoniosa. Então quando a gente percebe que nós temos um projeto e ele não caminha, ou ele enrosca no meio do caminho, ou a coisa não flui como você esperava, isso já está mostrando que existe um desalinhamento da sua verdade com o propósito, com o projeto. Então, se você quer que o seu projeto cresça, se desenvolva e frutifique, ele precisa estar alinhado com o seu eu interno, com o seu propósito interno, com a sua verdade. Então, esse tom, ele é um tom que ele dá um grande salto, porque se a gente não conseguir passar por esse tom fazendo essa lição de casa, os outros tons que estão faltando nós não vamos conseguir assimilar. Então aí a gente fica parado nessa questão até a gente conseguir entender, assimilar e colocar em prática. Então a verdade, ela não é para ser exteriorizada para o outro. Você não precisa pregar a verdade para o outro. Você só precisa viver a sua verdade. E a sua verdade, muitas vezes, é diferente da verdade do seu vizinho, do seu parente, do seu amigo. Então nós não podemos nos comparar, porque cada um vive a sua verdade, e nós também não podemos julgar, porque cada um está vivendo o seu processo consciencial. Então, para que a nossa vida esteja alinhada, sincronizada com as leis universais, com as leis cósmicas, divinas e com as leis da natureza, nós precisamos ser verdadeiros conosco. Gosta de alguma coisa? Então faça. Não gosta de alguma coisa? Não faça. Vai prejudicar algum ser ou algum reino? Não faça. Vai beneficiar você, o seu próximo, os reinos da natureza? Está em alinhamento com você? Então faça. É dessa forma, é de uma maneira simples, transparente. Não existe meia verdade. Ou é a verdade ou não é. Então, se você tem essa integridade com você mesmo, você consegue estar amparado por todas as energias, por todas as forças do universo, porque o universo é sincronia, harmonia, integridade, verdade. Então essas características, elas acabam sendo absorvidas por nós quando nós nos abrimos para poder captá-las. E quando nós temos a sinceridade de reconhecer que às vezes nós erramos, mas que nós temos a vontade de retomar e de acertar. Então não importa quantas vezes você errou, importa todas as vezes que você se levantou e resolveu continuar. Então esse passo é um passo muito importante. Lembrando o passo de ontem, o tom ressonante, que nos colocava em ressonância com a nossa verdadeira identidade, com a nossa divina presença eu sou, é exatamente para isso. Em sintonia com a nossa divina presença eu sou, não tem como nós não vivermos a verdade, não tem como nós não avançarmos no passo do tom galáctico. Então vocês observem que esse caminhar pela onda encantada, ele é um caminhar que tanto resolve os nossos projetos físicos, materiais e pessoais, como também é uma caminhada interna. Nós estamos avançando dentro de nós, dentro dos nossos níveis conscienciais. Então, a lição deste tom é: eu vivo aquilo que eu acredito? Então, essa resposta, por mais que ela demore para ser dada, ela tem que ser dada de uma forma sincera, verdadeira, transparente. Para quem? Para você mesmo. Então, fiquem sobre essa energia, né, do tom galáctico, o tom da verdade, e gratidão pela sintonia. Até a nossa próxima aula.